שנה הלכה, שנה באה, אני כפה ירימה. שנה טובה לך אבא, שנה טובה לך אמא. שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה לדוד גיבור אשר על המשמרת ולכל עותר בעיר בכפר ברכת חזק נמסרת. שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה, טייס אמיץ רוכב במרום שמיים ורב שלום מלאך עברי עושה דרכו במים. שנה טובה, שנה טובה. שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה. Shalom, amados. Amados, hoje nós vamos começar o nosso encontro dos amigos de Sião de uma forma diferenciada. Eu não vou começar com a nossa tradicional saudação Shabbat Shalom. Hoje eu vou usar uma saudação mais efusiva. Hoje eu vou começar com Shana Tová, Shana Tová Lekulam, ou seja, Feliz Ano Novo para todos, ou então um bom ano para todos. Eu estou aqui em Palmeira de Faro, no norte de Portugal, aqui bem pertinho da Galícia. Aqui um pouco mais ao norte, a 40 minutos daqui, já estamos na Espanha. E como o sol já se pôs, tanto aqui quanto aí, nós estamos neste momento vivendo as primeiras horas do dia 1º de Tishrei, ou então o dia 1 de Tishrei, né? Do ano 5784 do calendário judaico. Ou seja, hoje é o primeiro dia do ano 5784, conforme os judeus contam os anos desde que o Eterno criou o primeiro homem. E isso aconteceu exatamente há 5784 anos, quando Adão, o primeiro homem, foi criado por Deus. E não há 3 ou 4 milhões de anos evoluindo de um macaco. Olha, eu não tenho nada contra os macaquinhos, eu não tenho nada contra eles. E também não tenho nada contra quem pensa que veio do macaco. Cada um é livre para pensar o que quiser. Se acha que é fruto da evolução de um macaco, sem problemas, né? Aliás, o mundo está cheio de pessoas que pensam que são cachorros, que são cavalos, gatos, pôneis. O mundo está cheio, né? Então, se alguém acha aí que vem do macaco, tudo bem. Sem problemas, mas eu não. Eu creio que eu vim de Deus. E creio que isso aconteceu há 5784 anos, conforme contam os judeus. E se eles, porventura, estão errados, é uma questão de interpretação. Isso não tem muita importância. Aliás, não tem importância nenhuma para mim. O fato é que no calendário judaico, hoje é o dia 1º de Tishrei. No calendário judaico, hoje é dia de Ano Novo. Então, eu desejo a todos vocês um Shana Tová. Aliás, mais do que isso, eu desejo Shana Tová Umetuká, ou seja, um ano bom e doce. Porque de amarga já basta a vida, né? Como dizia a minha saudosa Ima, como dizia a minha saudosa mãe, que já partiu para a eternidade, né? Quando ela nos dava doces, ela dizia, né? Aproveitem, comam doces, porque de amarga
já basta a vida. Por isso, Haverim vehaverot, Shana Tová umetuká. Amigos e amigas de Sião, Shana Tová umetuká. Vamos começar o nosso encontro dos amigos de Sião com a nossa tradicional tefilá, ou seja, vamos começar com uma oração. Oremos então. Santo Deus, Pai amado, em nome do Teu Filho Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach, queremos agradecer, Pai, mais um ano de vida que nos concede. Queremos agradecer, Senhor Deus, pelas Tuas misericórdias terem se renovado em nossa vida por mais um ano. Gratos somos a Ti, Pai. E se no ano passado houve coisas que fizemos que desagradaram a Ti, nós Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados. Pedimos que Tu nos restaure plenamente diante de Ti e que nós possamos iniciar o ano de 5.784 na Tua presença e nos propondo, Senhor Deus, em nome de Jesus, a agradá-lo em tudo nesse ano que agora começa. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos que fazem parte desse grupo, amigos de Sião, por todos aqueles que estão a acompanhar. De modo especial, quero colocar nas Tuas mãos a vida do pastor Thomas e da dona Linda, que foram os mentores, Senhor Deus, deste projeto. Quero colocar nas Tuas mãos a sua família nesse ano que se inicia, todos os seus planos e projetos. Quero colocar nas Tuas mãos também, Senhor Deus, a vida do pastor Alexandre Dutra e da Jane, seus filhos e também, Pai, todos os seus planos e projetos. Que o ano de 5.784, para todos aqueles que fazem o grupo Amigos de Sião, seja um ano ricamente abençoado. É o que nós queremos, é o que nós almejamos e pedimos, Pai, a Tua interferência. E Te pedimos tudo isso no nome santo do Teu Filho, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Em nome de Jesus, amém. Ok, amados. Amados, neste Shabat, eu vou acompanhar esta transmissão, eu vou acompanhar pelas redes sociais. Por isso, a interação da noite de hoje, ela não será aqui ao vivo, em direto, né? Ela vai se dar através dos chats. Por isso, vão colocando as suas observações, seja no YouTube, seja no Facebook, e eu vou estar respondendo em tempo real com vocês lá, ok? Então, chat do YouTube e chat e a linha de interação, o bate-papo lá do Facebook. Neste momento, eu estou lá já para responder com vocês, ok? E antes de irmos, então, para a palestra da noite de hoje, vamos dar uma olhada nas notícias de Sião. Como vocês devem saber, eu sou o redator do site NDS Post, o antigo Notícias de Sião, NDS Post, e é de lá que eu vou tirar a notícia desta noite. E a notícia é esta: inteligência ucraniana alerta peregrinos judeus para possíveis ataques da Rússia. Cerca de 11.000 judeus Hassidim devem visitar o túmulo do rabino Nachman de Breslov, na cidade de Uman, neste dia de Rosh Hashanah do ano 5.784. As autoridades estão alertas, pois está em curso uma série de boatos dando conta de que esses judeus serão atacados por artilharias ucranianas. Os boatos fazem parte de uma suposta conspiração contra peregrinos judeus numa operação de false flag, onde forças russas atacariam os judeus e culpariam a Ucrânia pelo ataque. A inteligência ucraniana emitiu um forte alerta sobre um potencial ataque à cidade de Uman, onde muitos judeus visitam durante esta época o túmulo de um rabino, o rabino Nachman de Breslov, também conhecido simplesmente como Rabbi Nachman. Ele nasceu numa outra cidade ucraniana, Medisbir,
em 4 de abril de 1772 e morreu na cidade de Uman, em 16 de outubro de 1910. As duas cidades ficam na Ucrânia. Nahman foi o fundador do movimento racídico de Bratislav e, ao morrer, ele pediu que os seus seguidores visitassem o seu túmulo no dia de Rosh Hashanah, ato que passou a ser feito desde 1911, um ano após a sua morte. Durante o regime comunista da antiga União Soviética, a peregrinação foi proibida pelas autoridades russas, sendo retomadas em 1889 após a queda do Muro de Berlim e o desmantelamento da União Soviética. As preocupações surgiram depois que fontes da inteligência em Kiev observaram que a Rússia começou a disseminar desinformação sobre supostos planos ucranianos para prejudicar os peregrinos Hassidim que visitarão o túmulo de Nahman durante o Rosh Hashanah. O Centro de Combate à Desinformação, o Centro Ucraniano de Combate à Desinformação, exorta o público a não cair em manipulações estrangeiras e a prestar atenção aos avisos de ataques aéreos e a seguir os regulamentos de segurança e a confiar apenas em fontes verificadas e confiáveis. Prevê-se que 11 mil judeus Hassidim visitarão o túmulo do Rebbe Nahman na cidade de Uman neste Rosh Hashanah. Muito bem, esta é a nossa notícia de Sião da noite de hoje e ela está disponível no site NDS Post, que fica lá, www, evidentemente, ndspost.com. Então, nós vamos orar agora pela paz sobre Israel, mas também a paz sobre Jerusalém, sobre os judeus, sobre todos os judeus, estejam eles onde estiverem, inclusive na Ucrânia. Vamos orar. Santo Deus, Pai amado, em nome de Jesus, é bíblico, Pai, que nós oremos pela paz em Jerusalém. A Tua palavra diz isso, Senhor. E nós oramos, não só oramos, como nós defendemos o direito de Israel ter, como Jerusalém, a sua capital única, indivisível. E nós oramos por isso, Senhor Deus. E também, Senhor Deus, nós compartilhamos que nós cremos firmemente que o Messias de Israel, Yeshua HaMashiach, morreu por todos, Senhor Deus, inclusive principalmente pelo seu povo, e que ele ressuscitou, que ele está ao teu lado na glória eterna e que, Pai, um dia ele voltará para resgatar a sua igreja e para salvar o seu povo definitivamente, Pai. Em nome de Jesus, eu quero colocar nas tuas mãos estas dificuldades transitórias pelas quais o teu povo tem passado, pela qual a tua nação santa tem passado, pela qual a tua capital querida tem passado. Por isso eu quero colocar nas tuas mãos, Senhor, o povo judeu nesse Rosh Hashanah, todas as festividades que terão, que tu capacites as forças de defesa de Israel a proteger o teu povo, porque nós sabemos, Pai, que a segurança maior está nas tuas mãos. E queremos te pedir também, Senhor Deus, pelos judeus ucranianos, pelos judeus russos, pelos judeus de toda a Europa que estão sob pressão antissemita também, Pai. Não permita que esse povo venha a ser, Senhor Deus, usado por políticos com seus interesses escusos. Protege o teu povo, protege a tua nação, em nome de Jesus. Amém. Nahon. Ok, amados, agora que nós oramos pela paz de Jerusalém, vamos à palestra dessa noite. E a palestra dessa noite tem como título Como uma tradição de Rosh Hashanah conquistou o mundo. Como uma tradição de Rosh Hashanah conquistou o mundo. Eu até colocaria aí um subtítulo, né? Você provavelmente já fez isso sem saber que a sua origem era judaica. Primeiro, deixe-me dizer uma coisa. Ao longo dos últimos anos, o pastor Alexandre Dutra e, quem sabe, algum outro convidado, eles já trouxeram para os amigos de Sião
várias palestras sobre Rosh Hashanah, sobre o Ano Novo Judaico. Então, eu não quero repetir aqui conceitos e aplicações que já foram feitas. O que eu vou fazer na noite de hoje é falar sobre uma curiosidade que envolve o dia de Rosh Hashanah, que é a troca de cartões. A troca de cartões. Eu sei que eu estou falando para um grupo heterogêneo de pessoas, né? Eu sei que tem pessoas da minha idade assistindo, pessoas que já passaram por, digamos, diversas metamorfoses sociais, e eu sei que alguns de vocês provavelmente não passaram por tudo isso e alguns talvez não saibam nem o que é um telegrama. Nunca tenham emitido nem recebido um telegrama. Mas há algo muito antigo e que ainda nos dias de hoje é bastante popular, que é o cartão postal. O cartão postal. Eu recebi a visita de um irmão querido, o Eliel, lá de Franca, e ele me trouxe diversos cartões postais. Ele trouxe diversos cartões postais, né? Ele trouxe cartões postais de São Paulo, de lugares que faz tempo que eu não ando, né? Trouxe cartões postais de São Paulo e até mesmo as andanças dele aqui em Portugal ele trouxe, como por exemplo, esse cartão postal aqui, esse belo cartão postal de Lisboa. Ele passou por Lisboa e trouxe também o cartão postal para mim. Eu sei que hoje está meio em desuso, mas o cartão postal é usado principalmente por turistas. Turistas que querem guardar lembranças de locais por onde estão passando, ou então que querem mandar para algum parente para dizer, olha, estou aqui nesse momento. Ainda é possível ver nas cidades turísticas, e eu moro numa cidade turística, é possível ver aqueles displays com diversos cartões postais. E, embora esteja em desuso, é ainda uma forma barata de comunicação, né? E ele foi criado para isso mesmo, para ser uma forma barata de comunicação. Embora não tenhamos nenhuma privacidade, né? Porque quando mandamos o cartão postal, aqui atrás está a mensagem que a pessoa escreveu e isso é lido por qualquer um que pegue, inclusive pelos funcionários dos Correios. É algo muito popular, ainda. Já foi mais. Agora, o que poucas pessoas sabem é que o cartão postal, ele é, digamos, ele é o bisavô de todos os tipos de cartão. Todos os tipos de cartão. Cartões de aniversário, cartões de casamento, ou de comemoração de casamento, de bodas, do Dia dos Pais, do Dia das Mães, da Páscoa, do Natal. Todos esses cartões, eles surgiram como imitação dos cartões postais. E a origem do cartão postal é justamente Rosh Hashanah. Obviamente que a tradição de enviar cartas é algo milenar. Aqui em Portugal, por exemplo, aqui perto da minha casa tem uma estrada chamada Estrada do Caminho Real, né? Isso porque no passado passava por essa estrada o Correio Real. Então, grande parte das estradas existentes no mundo, elas foram originalmente estradas onde os estafetas passavam levando as correspondências, né? O ser humano, ele sempre teve a necessidade de se comunicar. E a carta era um meio eficaz de comunicação, né? Hoje em dia está em desuso, tem os e-mails, tem as conversas diretas, mas naquela época a carta era um fator principal de comunicação. Não é à toa, inclusive, que dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são cartas. Ou seja, 77,7% do Novo Testamento são cartas. E eu achei até curioso quando fui ver a estatística, 77,7, 777, número perfeito, né? Então,
desses 77% dos livros do Novo Testamento são cartas. Eu já abordei numa palestra que eu fiz sobre a diáspora judaica, eu abordei a questão dos judeus na Idade Média aqui na Europa. Foi quando eu estava falando sobre as comunidades judaicas na Galut. Lembre-se que Galut é a forma que se refere aos judeus que moram fora da Terra Santa. Havia muitos judeus espalhados pela Galut, pelo mundo afora, mas muitos judeus permaneceram em Israel, e também quando começaram as viagens, as imigrações aqui na Europa, muitos judeus iam embora, mas muitos ficavam também na terra. E essa população migrante, eles continuavam a manter vínculos, e estes vínculos eram feitos através de cartas. Entre os séculos XIV e os séculos XV, as cartas eram escritas num papel fino, era um papel muito fino, era um papel raro, era um papel caro. E dentro das comunidades alemãs, judaicas alemãs, só os judeus muito endinheirados tinham condições de comprar esse papel para escrever cartas. E foi então que um judeu, até um judeu austríaco, chamado Emanuel Hermann, esse judeu, ele teve a ideia de simplificar as coisas. E em 1869, o Emanuel Hermann, que era professor de economia, percebia, ele sabia das coisas, ele sugeriu que os correios austro-húngaros, que eles permitissem que os mais pobres escrevessem cartas num papel mais grosso e sem a necessidade de envelopes. Os correios aceitaram a ideia, e como o papel era grosso, estava uma espécie de um cartão, essa nova invenção foi chamada de Correspondenzenkarte, ou seja, em português, né, cartão de correspondência. E o objetivo era unicamente substituir as cartas. Por isso, por conta disso, ele tinha o original, ele tinha o endereço de um lado e a mensagem do outro. Foi assim que surgiram os primeiros cartões postais. Endereço de um lado e a mensagem do outro. E é claro que, como bons negociadores, os judeus viram nisso uma forma de fazer negócio. E eles então passaram a padronizar os cartões e, evidentemente, passaram a fabricar e a comercializá-los. E a coisa deu tão certo que em 3 meses, a partir do lançamento, já haviam sido vendidos 3 milhões de cartões. 3 milhões de cartões. E à medida que os cartões chegavam ao destino, quem recebia pegava na ideia e desenvolvia cartões também. Isso aconteceu na Prússia, depois espalhou-se para o restante da Europa e chegou aos Estados Unidos, onde havia muitos parentes de imigrantes, de judeus que moravam aqui na Europa. E foi aí então que alguém teve uma ideia mais brilhante ainda, né? Como a fotografia começava a se popularizar, alguém pensou, né? Então por que nós não fazemos o seguinte? Por que nós não pegamos um dos lados e colocamos fotografia e deixamos o outro lado para mensagem e para o endereço? Muito bem, então o que eles fizeram? Eles passaram a colocar aqui uma estampa e aqui dividia ao meio. Metade ficava para o endereço e a outra metade ficava para a mensagem. O nosso tradicional cartão postal. Em 1913, só para vocês terem uma ideia, como que
a coisa pegou, como a gente diz no popular, né? Para você ter ideia como a coisa pegou, em 1913, só nos Estados Unidos, foram enviados pelo correio americano cerca de 1 bilhão de cartões postais. 1 bilhão. E além de terem inventado o Correspondenskarte, além de terem inventado o cartão de correspondência, os judeus foram também os primeiros a fazer uma série temática de cartões. Até então os cartões eram dispersos, falava de uma coisa, falava de outra, e os judeus então pegaram e fizeram uma série de cartões temáticos. E isso foi algo que começou a ser desenvolvido dentro da comunidade Yiddish, principalmente naquela região da Alemanha ali. Os primeiros cartões postais Yiddish, eles apareceram no final do século XIX, início do século XX. E eram cartões que eles retratavam cenas cotidianas da vida judaica tradicional. Aliás, na abertura do nosso encontro de hoje, aqueles cartões todos que apareceram na abertura são cartões desta época, cartões Yiddish. Os cartões eram enviados por ocasião das Hagim, as festas judaicas, e eles retratavam, além das próprias festas em si, também eventos do ciclo da vida, como a ida às Kidder, que eram as escolas judaicas, os Brit Milá, os Bar Mitzvah, os casamentos, ou então eram usados até mesmo para cartões com fotos, com retratos da família, né? Mais ou menos o que os missionários usam hoje para fazer os cartões missionários. Agradeço aos judeus. Foram os judeus que tiveram esta ideia. E quando a novidade chegou à Terra Santa, que, lembre-se, naquela altura ainda não era independente, os cartões eles passaram a ser também um documento de comprovação histórica. Sabe por quê? Porque quem pega os cartões que foram desenhados há 100, 150 anos, pode ver que havia registros da vida judaica na Terra Santa muito antes da Primeira Guerra Mundial, muito antes da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, cai por terra aquela teoria de que a nação de Israel, que o Estado foi dado para os judeus e que os judeus foram para lá e a terra só tinha árabes. Não. Muito antes da Shoah, muito antes da ascensão de Hitler, já havia centenas e centenas, milhares de famílias na Terra Santa. E de todos, e os cartões de Rosh Hashanah estão aí para comprovar isso, né? Porque grande parte dos cartões históricos que nós temos hoje foram enviados da Terra Santa para a Europa, da Terra Santa para as Américas. E de todos os cartões de Rosh Hashanah que ainda sobrevivem, principalmente em museus, os mais famosos foram os cartões, de todos os cartões em geral, os mais famosos foram os cartões de Rosh Hashanah. E o culpado disso foi um artista, um judeu polaco, um judeu da Polônia, chamado Chaim Israel Goldberg. Chaim Israel Goldberg, e que era conhecido como Agai, ou seja, era conhecido como Ageu. Foi este polonês que nasceu numa cidade chamada Luflukov. Ele nasceu nessa cidade, ele era de uma família racídica e quando a família percebeu que ele tinha dom para o desenho, a família o enviou para a Alemanha para estudar arte.
Em 1912, ele volta para a Polônia, ele abre um estúdio fotográfico no centro de Varsóvia e passa a desenhar cartões que já estavam se tornando muito populares na altura. E como os desenhos dele estavam tendo a grande aceitação entre os judeus, uma editora judaica chamada Yehudia, ela contratou ele como designer gráfico de cartões comemorativos e de postais. E foram os cartões do Chaim Goldberg que acabaram por popularizar a forma mais comum de desejar Feliz Ano Novo. Entre os judeus, principalmente os judeus, entre os Yiddish é total, mas mesmo entre os judeus que não são da linhagem Yiddish, é comum, ao invés de se dizer Shana Tová, eles dizem Shoneh Tov, Shon Tov, Shon Tov. Os americanos falam Shon. Faz até um trocadilho aí com uma variação do verbo shine, né? Então, eles falam Leshon Tov, que nada mais é do que Leshaná Tová na expressão Yiddish. E o sentido é um bom ano. Dos cartões que nós vimos, eu vou pegar apenas 4 deles para explicar melhor o conteúdo. Porque em 4 desses cartões é possível nós termos uma ideia geral do que era a realidade nesta época e do que passava pela cabeça de desenhistas como o Chaim Goldberg. Então, vamos ver 4 cartões e nesses 4 cartões eu vou explicá-los e vocês vão ter ideia do que pensava não só o Goldberg, como também os judeus daquela época. Vamos aqui. Neste aqui, Goldberg mostra outra faceta, que além de fotógrafo e desenhista, ele também era poeta. O texto aqui é uma forma de rima. Em Yiddish está escrito: que Deus escreva o seu nome agora no livro da longa vida e que Ele abençoe nossa união e nos dê sucesso e paz. O que esse cartão mostra? Mostra uma imagem central de qualquer festa judaica. Velas, castiçais, uma toalha branca com franjas douradas, tudo muito normal, tudo muito parecido com um Kabbalat Shabbat. Mas, se você observar bem, apenas a avó está vestida com roupas tradicionais. O pai, a mãe e os filhos estão com roupas ocidentais. É como se o artista quisesse dizer que os judeus europeus viviam 2 realidades. Dentro de casa mantinham suas tradições, mas quando saíam às ruas, deveriam se comportar como ocidentais. É como se o artista quisesse passar essa ideia. Outro detalhe, na parede estão os retratos de 2 líderes culturais do iluminismo judaico, 2 escritores. À direita tem um desenho do Isaac Leib Peretz e à esquerda Chaim Nachman Bialik. O Peretz, ele era um judeu Yiddish e Bialik era um judeu não Yiddish, era um judeu tradicional. E aqui também há uma mensagem embutida. Que mensagem é essa? É que, independentemente do ramo a que pertenciam, em relação à cultura, os judeus estão sempre unidos. O segundo cartão mostra o fascínio que exercia o progresso na vida dos judeus. Naquela altura estavam surgindo o automóvel, o telégrafo, o telefone, o rádio, o avião. Esta explosão de inovação levava as pessoas a acreditarem que a ciência e a tecnologia poderiam trazer paz e prosperidade para o mundo. E este cartão mostra um pouco desse otimismo. No lado direito tem um homem que está falando ao microfone de uma rádio. Acima da cabeça dele a frase deseja Shana Tová. No lado oposto estão 2 mulheres e a mensagem:
entre aspas aí, né? Enviando bênçãos à mãe e à irmã através do rádio. Que o ano novo seja para todos nós o mais rico e o melhor. Entre essas duas imagens, no centro, está um desenho que retrata a rua principal de Varsóvia, que é a rua Kosciuszkowa. A rua era muito conhecida, mas o Chaim Goldberg, ele acrescenta 3 detalhes que não estavam presentes na rua. A gente pode dizer que são detalhes fictícios. Ou então, algo que manifestava um desejo de todos os judeus, né? Primeiro, no lado esquerdo tem a cúpula de uma sinagoga. Em segundo lugar, em cima da cúpula da sinagoga tem uma estrela de David e aparece também uma antena de rádio. Nada disso tinha ali na rua Kosciuszkowa, né? É só mesmo uma liberdade artística desse desenhista. O jovem bem vestido, aparentemente, é um judeu que imigrou para a América, um judeu, digamos, que se deu bem na vida. A mãe e a irmã ouvem, a mãe e a irmã ouvem os votos que ele transmite através do rádio, elas ouvem com fones de ouvido, o que dá aí um toque moderno ao cartão. Então, ouvem Shana Tová através do rádio com fone de ouvidos. Mas então dá um toque moderno. Mas como eles estão vestidos com roupas tradicionais, a ideia que fica é que elas se encontram ainda na Polônia. Naquele período, quase 25 milhões de europeus haviam imigrado para a América. Eram italianos, gregos, húngaros, poloneses, europeus em geral. Né? Europeus de todos os lados estavam a imigrar. E entre esses 25 milhões de imigrantes, havia pelo menos entre 2,5 milhões a 4 milhões de judeus. Eram judeus que fugiam dos pogroms, fugiam da pobreza, das dificuldades, da discriminação e fugiam principalmente do Império Russo. Infelizmente, a paz mundial tão sonhada pelos europeus em geral e pelos judeus em particular, essa paz nunca veio. Muito pelo contrário, o rádio, o telégrafo, os automóveis e principalmente os aviões, eles acabaram por ser usados mais como força de destruição nas 2 guerras mundiais do que de construção de um mundo pacífico. E esta foi uma dura constatação que o próprio Goldberg acabou por conhecer. Assim que começou a Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939, ele conseguiu fugir de Varsóvia e foi para uma cidade próxima chamada Białystok. Nesse momento, Varsóvia estava sob domínio alemão e Białystok estava sob domínio russo. Mas em 1941, os alemães conquistaram também Białystok e os judeus foram presos num gueto, inclusive o Goldberg. Dentro do gueto, ele passou a trabalhar, foi obrigado, aliás, a trabalhar fazendo cartazes para a Judenrat. O que era Judenrat? Eram governos judaicos que os alemães permitiam dentro dos campos de concentração, dentro dos guetos, principalmente dos guetos. E então o Chaim Goldberg ele passou a desenhar cartazes dentro dos guetos. Em 1943, ele foi assassinado pelos nazistas. 1943. Felizmente, muitos judeus conseguiram fugir e eles migraram para as Américas. E o terceiro cartão ele reflete um pouco
desta esperança, essa esperança que pairava sobre toda a comunidade judaica da Europa. E observe então esse terceiro cartão. Esse terceiro cartão ele não é de Goldberg, não é do Goldberg. Ele foi feito provavelmente na Alemanha no início do século XX. E embora tenha sido feito na Alemanha, trata-se de um postal que foi encomendado por uma editora americana, uma editora muito popular na época. Chamava-se Editora Hebraica e a sua sede era em Nova York. O cartão mostra duas águias no céu. No lado direito, a águia imperial do Império Russo e abaixo dela um grupo de judeus russos, judeus pobres, carregando um pouco do que lhe resta dos seus pertences. Eles estão na beira da praia, eles estão na costa oeste europeia, olhando com esperança para o outro lado do oceano. No lado direito estão os seus familiares, bem vestidos, saudáveis, aparentando serem bem-sucedidos, esperando por eles de braços abertos. Acima deles, uma águia americana segurando uma bandeira. Em hebraico está uma frase que é inspirada no Salmo 17, a segunda parte do verso 8 do Salmo 17. Abriga-nos à sombra das tuas asas. Embaixo, à direita, está escrito em hebraico Shana Tová e à esquerda em inglês a Happy New Year. Todos queriam um feliz ano novo. E o último cartão que eu quero mostrar para vocês é este aqui. É um cartão mais descontraído, viu? É quase que uma brincadeira mesmo. O cartão é, na verdade, a imitação de um bilhete de navio. As passagens de navio na época eram mais ou menos neste formato. Entre 1910 e 1920 foram feitos vários tipos de cartões de Natal, cartões em geral, foram feitos vários neste estilo. Esses cartões foram apelidados de bilhetes para o navio Leshon Teve, ou seja, numa tradução livre aí, bilhetes para o navio de um feliz ano novo, ou de um ano bom, À direita nesse cartão, representando a Europa, um trem. Era o trem que levava os judeus até o porto. Então, à direita, esse trem representando a Europa. No centro, a Estátua da Liberdade. E à esquerda, uma imagem representando uma indústria. E a frase de Golden Medini, que é o país dourado. E com este cartão, eu fecho a palestra desta noite. E vou usar a mesma frase que está no cartão para concluir a nossa palestra. Vou usar a mesma mensagem. Na faixa que está na parte superior do cartão, e numa tradução livre, está escrito Navio, Feliz Ano Novo. E abaixo desta frase, abaixo dessa faixa, uma frase dizendo que o dono desta passagem tem direito, entre aspas, tem direito a 120 viagens de ida e volta através das tempestades da vida. Quando nós mergulhamos nas centenas de imagens existentes dos cartões de Rosh Hashanah, que estão aí disponíveis na internet, nós vemos que esses votos de força, de vigor para enfrentar as dificuldades da vida estão presentes nos cartões. Nós percebemos alguns até cartões tristes mesmo. Um dos cartões que mais me tocou mesmo, é um cartão que mostra um campo de concentração, um grupo de pessoas saindo deste campo, e lá no horizonte, a cidade de Jerusalém. E que era o desejo destas pessoas chegarem a Israel, chegarem à terra prometida. Então, este mesmo desejo
de que eles tivessem direito a 120 viagens de vida e volta através das tempestades da vida, é o desejo que eu quero passar para vocês também. Não vivemos tempos fáceis, nunca tão difíceis quanto aqueles enfrentados pelos judeus. Nós não vivemos tempos fáceis, mas eu desejo a cada amigo de Sião, a cada um que está acompanhando esse nosso encontro, eu desejo 120 viagens de ida e volta através das tempestades da vida. Para todos vocês, um Shana Tová Umetuká, um ano bom e doce, Lekulan, para todos. Grande abraço, Shana Tová Umetuká. שנה הלכה, שנה באה, אני כפה ירימה. שנה טובה לך בה, שנה טובה לך עמה. שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה לדוד גיבור אשר על המשמרת ולכל עותר בעיר בכפר ברכת חזק נמסרת. שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה.